Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas Armínio da Rosa, Silvio Moraes, Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, desembargador Oyama de Moraes. Saúdo também o doutor procurador, doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Uma saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores do nosso tribunal, e uma saudação também muito especial aos advogados que hoje participam da sessão, doutor José Luiz Blazac, doutor Juliano da Costa e doutor Edson Cosman, e uma saudação à nossa assistência. O primeiro julgamento da tarde, colegas, é o recurso 060-010, ou 060-1010, 52, Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, recurso interposto por Sebastião de Araújo Melo, e coligação Estamos Juntos, Porto Alegre. Ao pedido de sustentação oral pelo doutor José Luiz Blazac, que fala pelos recorrentes, Sebastião Melo e coligação, e eu consulto o doutor Blazac se ele concorda com a dispensa do relatório. Se Vossa Excelência concorda. Muito bem. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental, doutor Blazac. Muito obrigado. Quero saudar essa primeira sessão do ano 2021 que eu participo, e vejo aqui o retorno à casa do Dr. Gerson Fischmann, representando a nossa ordem dos advogados, abrilhantando, com certeza, já como fez nos mandatos anteriores. E aos demais membros novos do desembargador eleitoral Oyama de Moraes, que é a primeira vez também que estou trabalhando aqui na sessão, junto com Vossa Excelência, e o Dr. Juliano da Costa, advogado, colega. Os demais todos já são da nossa experiência anterior, que eu saúdo especificamente no nome do nobre relator, o desembargador Armínio José Abreu de Lima da Rosa, e fazendo uma saudação especialíssima ao nosso presidente, o desembargador André Luiz Panella Vilarinho, que tem conduzido essa corte com galardia e destaque. Ao nobre procurador regional eleitoral, o doutor Fábio Venzon, que também tem sido um eminente jurista à frente do Ministério Público Eleitoral, aos servidores incansáveis dessa casa, comandado aqui na sessão pelo doutor Rogério, e faço uma menção especial à doutora Karine, que faz o apoio e esse contato todo entre nós e a corte. O recurso de hoje diz respeito a uma causa que aparentemente ela é especial, mas também já é uma matéria que visitou os TREs do Brasil afora e também o TSE, que foi uma divulgação por parte dos nossos recorrentes de uma pesquisa que não foi originariamente contratada pela coligação e nem pelo candidato que eu represento nesse momento, mas foi uma pesquisa, aparentemente uma pesquisa, realizada por órgãos da imprensa, como a Band, como especial originária, e replicada também pela CNN. E na ânsia dessas divulgações de dados, de fato, a coligação recorrente não foi diligente em verificar todos os dados específicos junto ao TSE, que não podemos alegar desconhecimento, porque é uma matéria singela de pesquisa eleitoral. Mas não é o primeiro caso, nem do Rio Grande do Sul e nem do Brasil, em que se faz essa divulgação apressada de dados que são divulgados por imprensa de grande repercussão e credibilidade. E registro aqui, excelências, que a sentença procedente, ora recorrida, da doutora Gladys Pittini, né? Não me lembro como pronuncia certinho o sobrenome, aposentada agora recentemente
um brilhante trabalho na eleição 2020, substituído agora também por um brilhante juiz. Tivemos uma audiência ontem muito especial com o doutor Edson, conduzindo aquela zona eleitoral. A nobre juíza fundamenta a decisão dela em jurisprudência. Eu tenho que ser honesto e leal com vossas excelências. Mas não é a única linha de defesa de jurisprudência do TSE. Tanto é que nós, no recurso, trazemos uma jurisprudência de 2019 da lavra do ministro Og Fernandes, que fez um trabalho no TSE destacadíssimo. Julgo eu, pela minha militância longa do eleitoral, um dos ministros mais destacados que passou na corte. E não digo isso para convencer Vossa Excelência da minha tese, mas, de fato, da seriedade daquele ministro, que sempre foi muito diligente nos seus votos. E ele faz uma ponderação muito calcada no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, e invoca a jurisprudência dele, então, dizendo que naquela espécie desse processo julgado em 16 de setembro de 2019, nas eleições de 2018, uma replicação de conteúdo divulgado por jornal de notória credibilidade tem presunção de boa-fé. E aí ele diz, na espécie, o caso pede solução jurídica excepcional. Na medida em que a recorrente replicou em sua rede social, Instagram, conteúdo originalmente publicado pelo jornal Folha de São Paulo, que também é na envergadura da Bandeirantes e da CNN, de notória credibilidade, de modo que deve prevalecer o princípio geral da presunção da boa-fé. E vou mais, invoco no recurso aqui, excelências, se manusearem os autos, na parte final, eu trago para a reflexão de que este imbróglio ele não quebrou a legitimidade e nem o equilíbrio do processo eleitoral. Por quê? Porque no mesmo dia já foi noticiado que aquela pesquisa não havia sido devidamente registrada. E a Bandeirantes e a própria RBS aqui, por meio da jornalista Kelly Matos, já replicou a notícia de que havia um problema ali. E a coligação, que ora recorre, imediatamente tomou a providência de retirar do ar aquela vinculação. Então, excelência, não se tratou de um caso em que se usou e se usufruiu de mais de um dia, por exemplo, foi questão de horas. Foi tão somente de cair a ficha para dizer, olha, está errado, não pode, tira imediatamente do ar. E a testemunha mais clara disso é a própria servidora da zona eleitoral, que ela me ligou, inclusive, me noticiando isso, que havia sido dada liminar, e nós imediatamente também, já saiu, ela é testemunha da minha fala, já está fora do ar por provocação da própria comunicação da coligação. Então, excelências, de fato, eu não posso jamais aqui querer advogar de que o ato irregular não existe amparo de legalidade. Não, eu não seria leviano nesse sentido. Mas eu invoco a vossas excelências o princípio da proporcionalidade, a razoabilidade, especialmente porque tem jurisprudência do próprio TSE dando essa leitura e interpretação da excepcionalidade dos casos. E eu invoco a vossas excelências a excepcionalidade do caso pelo brevíssimo tempo que os dados ficaram à disposição. E também invoco a vossas excelências, se vossas excelências lembrarem que, no final da eleição, a própria recorrida, a prefeita, a candidata Manuela, usou de divulgação de dados, inclusive da própria RBS, de uma escala de percentual que ultrapassou em muito a margem de erro de uma pesquisa registrada, que também, ao meu ver, é grave se fosse levar ao pé da letra. Ou seja,
o mundo eleitoral, a ânsia eleitoral dos últimos momentos, de fato, muitas vezes se dá aí alguns passos em falso, mas aí eu invoco o princípio da boa-fé, no sentido de que se há uma estratégia específica para tirar vantagem de um tempo considerável, eu não teria nem como estar aqui defendendo essa tese. Mas pela brevidade do tempo e por não ultrapassar nem em dia a divulgação e já o imediato reconhecimento da própria Bandeirantes e levar a conhecimento público, nacional, inclusive, o equívoco, é que eu invoco a Vossas Excelências o princípio da razoabilidade e a excepcionalidade do caso, invocando a jurisprudência calcada no recurso da lavra do ministro Odi Fernandes, que está ali no meu recurso, sob o número 060-14-24-96 do TSE. E, por último, já encerrando, excelências, invocarem que a multa ela é pesadíssima, são R$106 mil. Estamos num momento de extrema delicadeza no Brasil como um todo e achamos que, de fato, a multa é pesadíssima. Se não houver convencimento de Vossas Excelências da excepcionalidade do caso para aplicar o princípio da razoabilidade e dar o provimento do recurso, requer-se subsidiariamente a aplicação do também princípio da razoabilidade em redução da multa à hora aplicada. Muito obrigado pela valiosa atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor Blazak. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Wenzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egresso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, doutor Rogério Vargas, que secretaria de sessão, em nome de quem são todos os servidores, doutor José Blazak, que se encontra na tribuna, demais advogados presentes, sessão especial à nossa audiência. Bom, o fato em si já foi bem esclarecido agora pelo nobre advogado, não precisa entrar em detalhes no âmbito de relatório, vamos dizer assim, né? Então o fato foi bem esclarecido. A primeira coisa que eu gostaria de falar neste caso específico, que em outros casos de pesquisa eu não mencionei, assim, é que existe uma preocupação hoje, assim, com... verifico muito que existe uma preocupação da Corte, e as decisões são todas no sentido de que tem que se verificar se aquilo que foi divulgado realmente era uma pesquisa, né? Mas o que a gente vê é que a lesividade está na forma como são divulgados os dados. Se os dados são divulgados como se pesquisa fosse, aí está a credibilidade do dado. Daí a distinção feita na legislação entre enquete e pesquisa, né, está exatamente na credibilidade do dado. Então, nós temos casos em que simplesmente a pessoa pega e joga lá dois números, 2 percentuais, ou diz, meu candidato está à frente. Já tínhamos casos aqui que a pessoa disse, conforme meus cabos eleitorais, estamos à frente. Bom, nesses casos aí não tem credibilidade. Mas quando a pessoa diz, segundo o Instituto de Pesquisa, foi realizada a pesquisa, isso traz a credibilidade para o dado, e o eleitor recebe aquilo como pesquisa. Então, a norma existe para tutelar o bem jurídico, que no caso aqui é a liberdade do voto, é a democracia, a consciência do eleitor, porque acaba sendo deturpada com informações, a mesma questão das fake news, né? Ou seja, a pesquisa sem registro, ela em princípio, se não houve aquele registro no TSE, há um risco de que aquilo ali tenha informações falsas. Pesquisa fraudulenta, com mais razão, a informação é falsa. Nesse caso aqui, nós vemos que a informação não é verdadeira, e ela chega para o eleitor como verdadeira. Por quê? Porque se fala que é uma pesquisa da Datafolha. Então, o eleitor recebe aquilo como verdade no sentido da existência da pesquisa. E aí que está a gravidade. Eu acho que esse é o objetivo da norma. Essa que é a distinção, teria que ser a distinção. Senão, o que acontece é que nós praticamente não vamos sancionar quase ninguém. E assim, perdeu-se uma oportunidade. Eu acho que perdeu-se uma oportunidade. Vão ter pessoas que vão pensar de outra maneira, vão pensar nos mesmos termos do Supremo, mas o legislador tentou criar uma estrutura jurídica, uma arquitetura jurídica que impedisse esse problema.
eu volto a frisar a questão da arquitetura jurídica, que mais importante do que sanções, muitas vezes a burla, a dificuldade da aplicação, a impunidade, melhor é uma arquitetura jurídica que impeça isso, né? Da mesma forma que nas cotas de gênero, o melhor seria criar as cadeiras no Congresso, pronto, estava resolvido. E não criar cotas de registro de candidaturas femininas, de financiamento de campanha feminina, que no final das contas você vai ver na prática, você não consegue resguardar o bem jurídico. Não tem 30% de candidatas mulheres. Por quê? Porque não se criou uma arquitetura jurídica que assegure a tutela do direito material, né? Então, a mesma coisa acontece em relação à pesquisa. O legislador tentou. Ele colocou, vedado pesquisa eleitoral 15 dias antes das eleições. E o Supremo entendeu que era inconstitucional, porque violava o direito à informação. Mas o que nós estamos vendo na verdade, com base nesse direito à informação, que acabou permitindo, então, essas pesquisas, até um dia antes da eleição, nós estamos vendo o exercício da desinformação. Isso prejudicando a democracia, a liberdade do voto, né? Daí também a preocupação em relação ao sancionamento, para que isso não acontecesse, porque senão vai se estimular esse tipo de conduta. É inegável, não é à toa que essa pena é alta. É porque é inegável que isso influencia, tem uma influência no eleitorado indeciso, vamos dizer assim, né? O eleitorado indeciso tem uma influência. Ele tende a considerar aquela pessoa que está ganhando e tal, favoravelmente. Daí uma sanção tão grave. E nós estamos vendo que pouquíssimas pessoas estão sendo sancionadas, e elas estão divulgando para o eleitor que é uma pesquisa. Ainda que não tivesse sido uma pesquisa, foi divulgado para o eleitor com uma pesquisa com dados que fazem o eleitor crer que se trata de uma pesquisa. Pesquisa do órgão tal, pesquisa do órgão tal. Enfim. No presente caso, é exatamente isso. Foi divulgado, teria sido feita uma pesquisa pelo Datafolha, data tal, às vésperas da eleição, né? Típica fake news, né? E deixar sem sanção essa conduta é estimular que isso volte a se repetir no futuro, afastar qualquer também eficácia preventiva da norma, para evitar futuros ilícitos. Só me engano, e aí temos a questão dos memoriais, que foi pedido para que não fossem excluídos os memoriais, porque não foram oferecidas contra-razões, então eles estariam substituindo as contra-razões, mas eu entendo que contra-razões possuem prazos impróprios. Acho que eu não vejo prejuízo nenhum, eu entendo o processo como instrumental. Então, o recurso, sim, tem um prazo próprio, mas as contra-razões podem ser oferecidas, estão sendo oferecidas, se forem oferecidas antes do julgamento, para se exercendo o contraditório, simplesmente, não vejo nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo à marcha do processo, igualmente, né, que é para isso que existem os prazos. E resguarda-se o contraditório. Então, foram juntados memoriais. Memoriais são permitidos, né? Então, estão ali juntados memoriais. Nesses memoriais é mencionado que essa jurisprudência foi construída em cima de um caso diferente. Um caso que envolvia eleitor, um caso que envolvia exatamente a divulgação daquilo que foi divulgado pelo órgão de imprensa. Ou seja, tipo um compartilhamento. A Band divulga isso aqui, você pega esse texto da Band e coloca na sua propaganda, uma eleitora, né? Aqui, nesse caso, tem um diferencial de ser candidato a prefeito de uma grande capital, a pessoa que certamente está muito bem assessorada, né, que teria que ter tido cuidado, e aí o elemento subjetivo, ainda que não existisse o dolo de falsear a verdade, ainda que não existisse, havia talvez um dolo eventual, nós estamos falando de crime, mas um dolo eventual, ou uma culpa grave, na medida em que houve uma negligência, porque esses dados foram tratados. O candidato, se formos ver, está na inicial, os documentos juntados na inicial, está juntado. Lá não é simplesmente pegar a pesquisa da Datafolha e colocar ali, simplesmente compartilhei rapidamente uma pesquisa. Não, foi trabalhada essa informação. Foi feito um layout disso tudo. Teve nenhum cuidado para repassar essa informação. Houve um trabalho em cima da informação, só que o trabalho foi somente para divulgar essa informação. Nenhum trabalho para... Existe um sistema da justiça eleitoral que você consegue verificar. Tem alguma pesquisa nessa data registrada? Era a primeira coisa, era verificar isso. A juíza, inclusive, cita o dispositivo da resolução, essa preocupação do TSE, exatamente para evitar as fake news, que aquela pessoa que vai divulgar algum dado, que ele verifique a informação. Vai checar se essa informação é verdadeira, com muito mais razão, isso em relação ao candidato. Nós temos que fazer a diferenciação. Tem certas situações que realmente não dá para se pensar em aplicar uma multa dessas para um eleitor que simplesmente recebeu no seu WhatsApp e repassou aquilo, compartilhou, e vamos aplicar 50 mil. Desse eleitor, talvez não se exija tanto essa questão dessa preocupação
da fidedignidade do dado. Agora, do candidato, e nessas circunstâncias, o candidato de uma capital de um estado, como o caso do Rio Grande do Sul, candidato a prefeito, será que não deveria, deste candidato, nós temos essa exigência desse cuidado que deveria ter tido? Então, nós vimos, por exemplo, o artigo 9º aqui da resolução 1610, que menciona a utilização da propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação. Essa é a preocupação da justiça eleitoral. Aqui existe um elemento subjetivo, aqui não existe uma condenação de forma objetiva. Não, aqui existe um elemento subjetivo, uma negligência evidente. No mínimo, uma negligência. Não estou dizendo que é a prova do dolo direto. Né? Não estou dizendo que a prova, também não é uma prova que não há. Não há. Certamente, isso beneficiava o candidato. Mas um dolo eventual, talvez até mais que uma culpa, porque assume o risco, não, olhar se for, não tem problema. Né? Então, existe aqui um elemento subjetivo, e aí eu entro na questão exatamente da interpretação desse artigo 33, parágrafo 3º. Ela tem que se dar nesse sentido de que se você divulga algo como sendo pesquisa, e aquilo ali não teve registro, e aqui foi dito que foi feita uma pesquisa com aqueles dados no período tal, não teve registro dessa pesquisa com aqueles dados no período tal. Ainda que aquilo ali seja uma fake news, o certo é que foi divulgado que é uma pesquisa naquele período. Essa pesquisa não foi registrada. Isso, para mim, teria que ser o relevante. E a questão da pena, que eu acho que muitas vezes a interpretação acaba sendo mais benigna por causa da pena, mas por causa das circunstâncias que às vezes chegam para a gente. Chegam circunstâncias de um eleitor que simplesmente compartilhou algo que estava ali dito como pesquisa e tal, mas é um eleitor que compartilhou. Podemos sair dessas situações com uma aplicação do princípio da proporcionalidade, com uma mitigação da questão do elemento subjetivo. Para esse eleitor não se poderia exigir esse cuidado maior. Mas quando temos um candidato, né, me parece que a interpretação desse artigo 33, parágrafo 3º, tem que ser nesse sentido. Ou seja, você divulga algo como sendo uma pesquisa, e não é, e ela não foi registrada, e essa pesquisa que você está divulgando não tem registro, tem ou não havido a pesquisa, né, você está violando esse dispositivo. Senão daqui a pouco a gente vai ter situações esdrúxulas de a pesquisa fraudulenta, ela não ter, a pesquisa falsa, digamos assim, ela não ter sanção civil, por exemplo. Ela só teria uma sanção criminal que exige o dolo. Porque não tem a figura culposa desse crime. Exige o dolo. Então, você teria uma divulgação de pesquisa fraudulenta que não tem sanção civil. O direito penal é a última ratio, até onde se sabe, né? Então, não tem sanção civil, já foi direto para penal, sendo que a penal exige dolo, então, e se for culposa? E se a pessoa divulga uma pesquisa fraudulenta de maneira negligente, culposa, não teria nenhuma sanção. E aquele que divulga a pesquisa sem registro de maneira negligente teria sanção. Ou seja, não faz sentido, violação ao princípio da isonomia, esse tipo de interpretação. Então, neste caso, nós entendemos que, diante dessas peculiaridades mencionadas, da diferenciação desse caso em relação ao julgado trazido, informado, né, do fato de ter sido trabalhada a informação pela equipe do candidato, do fato de ser um candidato, do fato de estar nas vésperas da eleição, o risco, a gravidade da conduta, então, por causa de estar na véspera da eleição, quando muitas vezes não tem como fazer, e a disseminação dessa conduta, né, que isso também é permitido hoje em dia pela internet. Por tudo isso, nós estamos concordando com o parecer do Dr. Pumes, no caso, e estamos opinando aqui pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Excelência, eu queria só fazer uma questão de fato muito importante da fala do nobre procurador. Senhor, pois não, doutor? É uma questão de ordem? Sim, é só uma questão de fato a respeito do fato da pesquisa que é divulgada. Ela não foi uma pesquisa específica, ela fez parte daquele rol que os veículos de comunicação fazem dos estados inteiros. Não foi uma pesquisa só do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ela é daquelas, Estado de São Paulo, capital, tal. Estado do Rio de Janeiro, capital, tal. Foi, então, nesse contexto. Era só isso que eu queria recolocar. Obrigado, doutor. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Presidente, eminentes colegas, doutor Fábio Vezon, os advogados que participarão da sessão de hoje, especialmente o doutor José Blazac, doutor Rogério Vargas, quem aproveito para saudar todos os funcionários da casa e mais aqueles que nos assistem.
Em primeiro lugar, quero registrar quanto ao doutor Blazak, sempre é um prazer ouvi-lo, né? E a linha muito correta, muito honesta que o ilustre advogado mantém é algo que se tem de registrar e sempre serve, doutor Blazak, para que tenha-se credibilidade, que é algo muito importante em relação ao advogado, né? E é o caso, né? A divergência que se pode estabelecer quanto à sustentação oral diz com a qualificação jurídica, né? A avaliação dos fatos, a avaliação da prova e a qualificação jurídica dos fatos. Mas eles estão colocados com correção e foram expostos com muita correção na sustentação oral. E o nosso ilustre procurador eleitoral, doutor Vezão, sempre com um trabalho de extrema qualificação que muito nos auxilia nos nossos votos. E aqui eu também quero registrar quanto à prolatora da decisão, a doutora Gladys, ela foi minha juíza assessora na presidência do tribunal nos recursos extraordinários e especiais. Ela dividia com a doutora Vanessa Magalhães e ela veio para o lugar do hoje desembargador. A memória já me foi melhor. Mas isso, e sempre apreciei muito o trabalho da doutora Gladys. E aqui, mais uma vez, tenho essa oportunidade de ver um trabalho muito qualificado dela. E que, aposentada, mas já antes de aposentado, ela desempenha uma atividade benemérita, né, num grupo social que distribui refeições a pessoas de menor condição econômica. Né? É uma grande colega e uma grande pessoa. Bem, mas passando ao voto, há umas preliminares relativamente à juntada de documentos com recurso e oferta de memoriais. Eu estou admitindo tantos documentos, que são documentos de apreciação ictu oculi, e com relação aos memoriais não trazem nenhum prejuízo a quem quer que seja, né? Como tantas vezes aqui se tem dito, e destaco aqui especialmente o nosso desembargador Silvio, o processo é formado por um princípio da colaboração, se busca a verdade possível, não é? De sorte que, o quanto possível, se há de permitir que venham informações, seja em manifestações, seja quanto a documentos. Portanto, afasto esse questionamento. Quanto ao mérito, a questão, os fatos já estão bem delineados. Na verdade, houve a divulgação de uma pesquisa que teria sido realizada pelo Datafolha, pesquisa não registrada. E às vésperas da eleição. Essa pesquisa teria sido objeto de notícia na CNN e na Band, mas aí é que vem o dado. Se fosse, como é o caso do precedente do ministro Roque Fernandes, fosse um eleitor, até esse eleitor da leitura da mídia poderia extrair que se tratava de algo verdadeiro. Mas no caso não. O caso é um candidato de um partido político forte, está destacado no ACT, está destacado no parecer ministerial, que tem sua assessoria jurídica e que, diante da leitura na mídia de uma pesquisa, parece como dado óbvio, como passo inerente à sua divulgação, conferir o seu registro no TSE. É o mínimo que se pode esperar, não é? Qualquer um de nós, se tiver alguma notícia de uma decisão de um tribunal, vai no site do tribunal conferir a existência daquela decisão e em que seus termos essa decisão existe. E sempre alertei as minhas assessorias, cuidado com as emendas, não fiquem nas emendas, vamos ver os votos por inteiro. Então, um partido político de uma candidatura da capital de Estado, que tem assessoria jurídica qualificadíssima, ao ler uma notícia dessa, sabe
que qualquer pesquisa passa pelo registro junto à Justiça Eleitoral. E é fácil de fazer, muito fácil. Então, no mínimo, como qualificou o doutor Venzon, no mínimo houve negligência. E negligência grave. Negligência grave. E o relevo desse fato se dá com a divulgação às vésperas do pleito eleitoral, praticamente impossibilitando a outra candidatura de manifestar pelas redes sociais ou pela mídia uma impugnação a essa informação. E sabida a velocidade dessas divulgações, não me impressiona que não tenha ficado um dia, pode ter ficado só uma hora, mas a velocidade que se dá à divulgação pelas redes sociais é sabida, é evidente e é manifesta. Então, que houve a divulgação de uma falsa pesquisa, porque assim tem que considerar a pesquisa que não foi objeto de registro perante a Justiça Eleitoral, com nenhuma cautela, até podendo se cogitar dolo eventual, como cogitou o doutor Venzon, mas que se fique na negligência, uma negligência elevadíssima, porque não vejo como que um candidato à capital do Estado do Rio Grande do Sul, seu partido, sua assessoria, e a assessoria jurídica, inclusive, não tenha tomado a mínima cautela de conferir se essa pesquisa efetivamente existia perante a Justiça Eleitoral. Sorte que se divulgou uma fake news aí. Tem toda a razão o doutor Venzon quando enfatiza de forma veemente a gravidade desse tipo de conduta, que a sentença também destaca. Por isso que não ficou a sentença na multa mínima, e ficou nos 106 mil. Compatível, entendo, com a gravidade da conduta, porque não passa que quem divulgou esse tipo de pesquisa não ignorava a descautela com que estava agindo e os riscos que assumiu. E divulgando-a às vésperas do pleito, praticamente inviabilizando que se afastasse dos efeitos práticos da divulgação daquela falsa pesquisa. É como as plumas, a história aquela das plumas lançadas ao vento. Né? De sorte que o voto ao voto escrito, com os fundamentos normativos, mas, como sempre, eu prefiro fazer essa exposição mais objetiva com os dados essenciais. Estou negando o provimento ao recurso. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Sim, Excelência. Desembargador Silvio, por gentileza. Eminente desembargador presidente, ilustres integrantes deste pleno, eminentes desembargadores integrantes deste pleno, doutor Venzon, doutor Rogério, quem saúde os funcionários, todos os advogados que aqui estão para sustentar nesta nossa sessão, e uma saudação àqueles que nos ouvem, e, em especial, o doutor José Luiz Blausac. Eu fiz questão de me manifestar, primeiro para avalizar, não obstante desnecessária, a manifestação do desembargador Armínio quanto à idoneidade do proceder do doutor Blausac, que, evidentemente, segue na esteira da regra daqueles advogados que sustentam nesta justiça especializada, mas ouvi atentamente, inclusive quando ele disse que não cometeria leviandade de afirmar fatos que realmente não ocorreram. Mas eu quero confessar, desembargador Armínio, que me impressionou a multa máxima por 1 hora. É tão raro nos nossos julgados nós aplicarmos a multa máxima. Eu ouvi atentamente sempre as ponderadas colocações do Dr. Fábio Venzon, realmente lúcidas, oportunas, como de hábito, mas eu estou um pouco balançado, porque
em tantos momentos dos nossos julgados, nós temos ponderado, nós temos feito ponderações eu li e reli o seu voto, e no tocante ao horário, o voto descumpre referir que o fato dos recorrentes providenciarem a retirada da pesquisa de suas redes sociais em um pouco mais de 1 hora após a sua divulgação, como alegado, torna-se irrelevante, diante da circunstância da veiculação ter ocorrido às vésperas da eleição e utilizado o meio de comunicação com alta velocidade na disseminação da informação. E a minha inquietude repousa no fato de que esta multa máxima, evidentemente, nós teríamos um dia inteiro na véspera, mas ela não passou de 1 hora, e nós estamos presumindo que toda a potencialidade, se ela continuasse, que igual seria o valor integral da multa, ela teria atingido a mesma proporção apenas com 1 hora? Aí reside a minha inquietação. Eu não tenho dúvidas, e somo em gênero, grau e número, quanto à necessidade da condenação e quanto à necessidade da imposição da multa. Mas eu acho, eu quero crer, inclusive com o corpo técnico, com toda a preciosidade e as razões ponderadíssimas de Vossa Excelência, do eminente relator, mas eu, sinceramente, eu gostaria de ouvir o plenário, antes de definir o meu voto, acerca de se 1 hora de pesquisa, ainda que se deva condenar, ainda que se deva colocar a multa, pode ser equiparada no grau máximo se esta pesquisa, por exemplo, tivesse continuado mais um tempo. Qual o valor maior que nós deveremos considerar aqui? A minha inquietação, eu gostaria de, se me permite colocar em regime de discussão, é se realmente esta 1 hora é suficiente para que nós apliquemos a multa máxima. Por favor. Perfeito. Esta é a função do colegiado. Perfeito. Só um minutinho, presidente. Desembargador, foi algo que me preocupou. Aliás, o que mais me preocupou em relação ao caso. Mas eu considero que essa retirada se deu porque a Band antes se deu conta disso. Não é? Às vésperas do pleito. E depois, se fosse um partido de menores condições, mas não. A semelhança do que lá nas frentes nós consideramos, né? A condição econômica, sob pena de apenas arranharmos, né, os efeitos do sancionamento. Por isso essa minha, mas considerei muito isso, sim. É algo que me preocupou muito também. É só essa. Desembargador Gerson Fischmann. Não, eu queria também, em primeiro lugar, renovar as saudações e fazer também um especial elogio, como sempre, ao trabalho do Dr. Blazak, com toda a honestidade, e não é a primeira vez, ele sempre tem aqui, como todos os advogados, essa postura de trazer à corte a tranquilidade, que, como o nobre relator falou, da credibilidade sobre os fatos e a questão que nós discutimos é a qualificação jurídica. Eu confesso também que fiquei impressionado, né, porque nós estamos lidando com valores realmente expressivos. E eu estava inclinado, eu quero só registrar, mas claro, estamos ainda, penso, em um certo regime de discussão provocado pelo desembargador Silvio, eu estava inclinado efetivamente a propor alguma redução. Mas, depois de ouvir o parecer do Ministério Público, do Dr. Fábio, o próprio voto do eminente relator e agora esse esclarecimento, que também a ele preocupou, tá? Na verdade, não só pela grandeza do partido, pela grandeza da eleição específica, mas eu estive vendo ali, até fui olhar os autos que tem no ID onde está juntado, é uma publicidade muito expressiva naquele momento. Era véspera de eleição, há uma foto com um gráfico em verde, num gráfico que leva muito longe a diferença. E aquilo ali, e outra coisa que me chamou a atenção, e como bem dito, foi a própria rede de televisão que tirou, porque não basta retirar o candidato, ele deveria, na minha avaliação, também trazer um esclarecimento na sua mesma página, algo como uma retratação, porque não dava nem tempo dos outros concorrentes falar qualquer coisa. E a gente sabe, e aí, desembargador Silvio, nós temos realmente essa dificuldade, talvez, neste mundo novo das redes sociais, assim como
que eu tenho dificuldade de compreender o que é a velocidade da luz, eu tenho dificuldade de compreender a velocidade da luz, a velocidade das redes sociais, eu equiparo a velocidade da luz. Esta 1 hora de uma rede social, ela pode ter um efeito tão devastador quanto antigamente propagandas que não circulavam com essa velocidade em mais tempo. Então, eu trago para o debate que realmente eu estou entendendo que, neste caso, a multa, embora rigorosa, embora sensível e se leve em conta os tempos, ela é realmente necessária. É, como muito bem colocado, como sempre, pelo nosso eminente relator, ela tem também esse caráter de astrente, ela tem um caráter pedagógico importante, ela tem que servir como exemplo. Então, nesse sentido, eu só queria dar essa contribuição de acompanhar integralmente, já estou antecipando o voto, inclusive no valor da multa. Em regime de discussão, depois vamos devolver a palavra ao eminente desembargador Silvio para o voto. Algum colega deseja mais se manifestar? Regime de discussão? Bem, então vamos colhendo os votos. O relator já votou por negar provimento. Então, desembargador Silvio. Eu estou acompanhando o relator. Eu vou acompanhar o relator. Bastou para mim o desembargador Armínio. A sensibilidade dele me é muito cara. Já tivemos várias oportunidades de troca de conversas importantíssimas nas decisões desse tribunal, e eu realmente, inclusive agora com a mesma inquietação que o Dr. Gerson traz, me impressionou a questão da velocidade da luz. O que eu imaginava era exatamente isto, se 1 hora de propaganda na internet seria o suficiente nesta repercussão como ficou. Mas, como o desembargador Armínio me disse que se preocupou com esse fato e, evidentemente, toda a sua experiência, entende e propôs a integralidade da multa, eu estou acompanhando, segue-se a jurisprudência do tribunal e, realmente, as demais circunstâncias que constam no voto, eu estou acompanhando o relatório. Desembargador Gerson Fischmann, como vota? Eu até já havia antecipado, acompanho o relator. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, com o relator. Desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, endossando as saudações que já antecederam, estou integralmente acompanhando o voto do relator, observando igualmente as circunstâncias do caso demandam uma aplicação de multa no patamar pensado, né? E observo que o cuidado dessa estrutura partidária muito bem montada, especialmente nas capitais, o cuidado com a propaganda dos adversários, com as pesquisas que favorecem os adversários, curiosamente, não foram adotados ou foram e correram risco na divulgação, replicação dessa pesquisa nas redes sociais da GREI. Assim como o voto, presidente. Perfeitamente. Desembargador Oyama de Moraes. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator, só acrescentando que realmente, a meu sentir, é extremamente grave a conduta de um partido enorme às vésperas da eleição, divulgando uma pesquisa me parece, com o claro intuito de influir no resultado do pleito, de maneira que a pena, a multa no grau máximo, para mim, está muito adequada. Perfeito. Presidente e colega, me permitem também que eu ia referir, mas esqueci. É que se tem visto também uma praxe que se lança esses tipos de fake news e depois se retira, né? Em mais de um caso da nossa vida política se viu isso. Se lança o fake news, se coloca na rede e depois se retira. Mas o mal está feito, né? E, aliás, em altos voos por aí nesse Brasil, né? Como diziam lá em Santana, lá os nossos
vizinhos uruguaios, né? Aves de muita plumagem e voo muito alto. Bem, então, recurso 060101052 de Porto Alegre, negaram provimento unânime. Senhor presidente, queria fazer um requerimento, seria administrativo. Eu não fiz uma parte ali nessa discussão da divulgação e retratação, porque eu estou sem matéria probatória aqui para dizer que, de fato, houve imediatamente uma divulgação nas próprias redes dessa retratação. Mas eu tenho uma vaga memória de que isso aconteceu. E como foi objeto do debate de Vossas Excelências, estaria repercutindo diretamente nessa fixação da multa. Talvez Vossas Excelências até nem acatariam isso pelos embargos, mas talvez para superior do Tribunal Superior Eleitoral. Eu pergunto a Vossa Excelência como é que tem sido feito esses debates, se é necessário requerer as notas taquigráficas ou o próprio vídeo já é a nota taquigráfica. Se permite, senhor presidente, só esclarecer ao doutor Blazak, é que penso ter sido eu, na minha locução, que introduzi essa questão de uma eventual ausência de retratação. É só para deixar claro, e não há nenhum problema quanto a declaratórios ou segmento do processo, mas isto aí foi apenas um obter dictum, foi um reforço da argumentação. O acompanhamento ao relator não se baseia nisso. Sim. Não foi um caso específico, é que houve o debate, né? Houve o debate de que, de repente, se houvesse uma retratação imediata, amenizaria, né? Isso pode ser que, no nível de recurso, pode nos ajudar a reduzir um pouco essa coisa. Doutor Blazak, pois não, como o processo já está julgado aqui, embora ainda não tenha sido proclamado o resultado, mas Vossa Excelência, como sabe muito bem, poderá, em sede de embargos declaratórios, até com pedido infringente, se for o caso, deduzir a questão e, certamente, se vier ao tribunal, será examinado. Isso sim, Excelência. Eu pergunto assim, como que o tribunal tem utilizado a gravação do vídeo? Ele já é um substituto de nota taquigráfica ou eu preciso pedir a nota taquigráfica para usar essa matéria? Não há necessidade, né, doutor Rogério? O próprio vídeo já é isso? Exato, presidente. O próprio vídeo pode ser inserido no PJE. Está ótimo. Então, muito obrigado. Desejo um ótimo dia de trabalho, Vossas Excelências. Muito obrigado. O senhor também. Próximo recurso é o... Aí trancou aqui. O processo número 2 da pauta é o 0600513/10 de Santa Maria, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, recurso apresentado pela coligação Você na Prefeitura de Santa Maria. Há um pedido de sustentação oral pelo doutor Juliano Vieira da Costa, que se manifestará pelos recorridos Givago Bittencourt e Guilherme Schmidt. Em razão do encaminhamento de voto pelo eminente relator, antes de passar a palavra ao advogado, se for o caso, eu passo a palavra ao eminente relator, em razão do voto que está encaminhando. Senhor presidente, renovando as saudações, uma especial saudação ao doutor Juliano e também ao doutor Edson aqui presente. Doutor Juliano, como praxe nesta casa, e quero antecipar que sempre é um prazer ouvi-lo, e penso, se não estou enganado, que já não é a primeira vez com a Vossa Senhoria que se dá isso, o que é um mérito do seu trabalho, que o senhor vem a esta casa aqui para fazer a sustentação, mas o voto, e até onde verifiquei também o parecer do Ministério Público, é no sentido de negar provimento ao recurso. De modo que, se Vossa Senhoria ainda assim quiser nos brindar, não há problema, mas, em tese, não haveria necessidade. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Juliano. Senhor presidente, considerando os argumentos do relator, e agradeço a referência, estou dispensando a sustentação oral. Muito bem. O doutor Fábio Venzon deseja se manifestar? Presidente, realmente, nesse caso, assim, sucintamente, gostaria apenas de bem sucinto mesmo, vou ser bem direto, dizer a razão pela qual estamos entendendo que aqui não tem abuso de poder ou conduta vedada. Fazer bem sucinto, bem rápido. Pode ser? Então,
Então, senhor presidente, renovando as saudações, nesse caso, que trata de recurso, sentença que julgou improcedente, né, uma investigação AGE, pela coligação você na Prefeitura, em face de Givago Bittencourt Ribeiro, candidato a vereador, e de Guilherme Ribas Schmidt, secretário de Saúde Municipal de Santa Maria, por abuso de poder e por conduta vedada, porque teria sido feito um vídeo em que esse secretário municipal, uma propaganda eleitoral, que esse secretário municipal comparecia nessa propaganda, aí se alega que ele estava no horário de trabalho, que o acesso ao local só ele poderia ter, porque era secretário municipal, que os dados que ele estava informando eram dados que somente ele poderia ter por ser secretário municipal. Então, daí, o abuso de poder e a conduta vedada. Mas aqui o Ministério Público enfrenta essas três, basicamente são três fundamentos, né, da seguinte forma: o Ministério Público em primeiro grau, e nós concordamos, diz que, conforme demonstraram a contestação dos requeridos e os documentos com ela trazidos, o vídeo produzido e utilizado na propaganda eleitoral do candidato Givago não utilizou dados que tenham sido por ele obtidos em razão de pertencer ao mesmo partido do prefeito municipal, e tampouco por ter ocupado cargo na administração. Na verdade, se trata de dados públicos, que poderiam ser acessados por qualquer pessoa. Segundo fundamento a participação do secretário de saúde do município não caracteriza abuso de poder e conduta vedada, primeiro porque não restou demonstrado que a gravação tenha ocorrido no chamado horário de expediente, e segundo porque talvez sequer se possa falar na aplicabilidade de tal horário a secretário de município. Aí tem até a justiça do TSE, que é citada, né, que é essa questão do rigor em relação ao horário de um secretário municipal, né, também não se aplica. Por fim, a mera visualização da propaganda demonstra que o vídeo foi gravado em local de uso comum, de livre acesso, onde poderia ter sido produzida propaganda por qualquer candidato de qualquer agremiação. Então, por essas razões, e salientando que o vídeo não tivemos como acessar mais o vídeo, não temos como acessar esse vídeo, foi retirado, né, mas com base no que foi dito pelo Ministério Público, pelo juiz, pelas partes, em primeiro grau, estamos entendendo que não houve, então, o abuso de poder, tampouco a conduta vedada, e aí, então, estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Perfeito. Desembargador Gerson. Senhor presidente, os fundamentos do voto vão exatamente alinhados com o que expôs o parecer do Dr. Fábio Venzon, como sempre, né, já registrado valiosíssimo auxílio. Não há prova suficiente para esses fatos caracterizarem, e de modo que, então, é pelo desprovimento do recurso o voto. Perfeitamente. Consulto se algum dos colegas deseja manifestar-se sobre o voto. Então, proclamando o resultado, 0600513/10 de Santa Maria, a unanimidade negaram provimento ao recurso. O próximo é o recurso 060029318 do Quaraí, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, recurso apresentado por Mário Raul da Rosa Correia, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, e há um pedido de sustentação oral pelo doutor Edson Luiz Cosman, que falará pelo recorrente Mário Raul da Rosa Correia. Consulto o doutor Edson se deseja, se concorda com a dispensa do relatório, doutor Edson. Senhor presidente, antes de me manifestar, eu gostaria de ouvir o desembargador Thompson, que parece estar querendo se manifestar. Sim. Vamos lhe passar a palavra agora. Desembargador Thompson, por gentileza. Senhor presidente, eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência, bem como do eminente advogado. Eu apenas ponderaria, naturalmente, dentro do entendimento do liceu advogado, da conveniência, se Sua Excelência acha necessária a sustentação oral, porque a proposta de voto que eu faço, e eu vejo que não há nenhum destaque, é no sentido de dar parcial provimento, excluindo a multa. Por que parcial provimento? Porque as postagens eu mantenho, já foram até retiradas, mas eu mantenho o comando da sentença que determinou a retirada das postagens. Fica a critério do advogado, então, se pretende ou não fazer a sustentação. Pois não. Obrigado, desembargador. Doutor Edson, Vossa Excelência deseja fazer sustentação oral ou abrir mão da? Excelentíssimo senhor presidente, doutor Vilarinho, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Thompson Flores, relator do processo, hora em julgamento, saúdo em nome de vossas excelências a todos os desembargadores, doutor Venzon, doutor Rogério, representando os servidores dessa corte eleitoral. Senhor presidente, considerando a manifestação já do senhor relator, é de bom alvitre, entendo eu, abrir mão da sustentação e desejar, entendendo que
julgando dessa forma, se julga de forma correta o processo fora em julgamento. Portanto, abro mão da sustentação, sim, sem deixar de manifestar que é sempre um prazer imenso dialogar com Vossas Excelências. Muito obrigado. É recíproco, doutor Edson. Então, passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon, se deseja se manifestar. Sim, senhor presidente. Presidente, renovando as saudações. Como mencionado, recurso de Mário Raul da Rosa, Amilcar Pereira e Thaís Corrêa da Alsácia, coligação Quaraí, em face de decisão proferida pelo juiz eleitoral de Quaraí, que confirmou a liminar, julgou procedente de representação juizada pelo Ministério Público Eleitoral para condenar a parte representada ao pagamento da multa de R$53 mil e extinguir o feito com julgamento do mérito. Neste caso aqui, nós temos uma candidata a vereadora e que divulgou uma pesquisa sem registro em favor do seu pai, que era candidato a prefeito. Primeiro, existe aqui uma preliminar de legitimidade, sob a alegação de que ele não teria conhecimento, né, o que, já, de certa forma, até se confunde com mérito, né, mas que, no mesmo termo da sentença, né, entendendo que as circunstâncias demonstram que, evidentemente, ele tinha conhecimento, era filha dele, não só era filha dele, como ela era candidata, né, e correligionária dele. Então, em circunstâncias como essa, não dá para se presumir que ele desconhecia essa divulgação de pesquisa eleitoral. A magistrada, ela bem analisou a questão na seguinte passagem da sentença, em que ela refere que não há falar em legitimidade, que o Thaís Corrêa é filha do candidato a prefeito Mário Raul Corrêa da Rosa e também candidata a vereadora pelo mesmo partido, que concorre o pai. Soma-se a isso o fato de que Thaís é pessoa notória na cidade e já exerce mandato de vereadora. Além disso, suas redes sociais possuem grande alcance na comunidade. Quaraienses são bastante usadas para a veiculação de propaganda política. E a candidata pede o voto para o PT de Quaraí. Não tinha como os beneficiários estarem alheios à divulgação dessa pesquisa. Então, da mesma forma, entendemos que é o caso de afastar essa preliminar. Então, aqui, nós temos... Aí que é a diferenciação, assim. A candidata, aquilo que eu mencionei, acho que a única forma de a gente conseguirmos conferir efetividade, tutelar os bens jurídicos buscados quando se criaram essas normas que querem sancionar quem divulga pesquisa sem registro, divulga pesquisa fraudulenta, pelo que eu mencionei antes, bem jurídico tutelado, a democracia, a representatividade, efetivamente, não é? A liberdade do voto, esses são os bens jurídicos tutelados. Eles criaram normas que determinam a aplicação de punição. A depender da forma como isso for exigida, a prova a respeito disso, praticamente não vai se condenar ninguém, né? Então, neste caso aqui, para mim, o que interessa é a lesividade. A lesividade está em você divulgar dados como se pesquisa fosse, né? A pesquisa eleitoral, ela tem uma credibilidade maior. Então, se você está divulgando um dado que o meu cabo eleitoral pesquisou, uma enquete, não sei o quê, o eleitor já recebe aquela informação preparado, sabendo que aquilo ali não tem grande credibilidade. Agora, quando você divulga que trata-se de uma pesquisa, de instituto credenciado, você está divulgando uma pesquisa, divulgando que foi feita uma pesquisa. Se isso não foi registrado, se esses dados não foram registrados, né, então você tem que estar incorrendo naquele dispositivo, tem que ser aplicada aquela multa, porque a lesividade ocorreu. Aquilo que se busca afastar com essas sanções, prevenir futuras condutas, né, a prevenção geral, a prevenção especial, ainda que a não seja crime, mas é pelas formas de sanção, a prevenção especial, a prevenção geral em relação a esse tipo de ilícito, e o que só vai ocorrer se aplicarmos essas multas, então não vai ser para muita coisa, seriam pouquíssimas as situações, né? Então, assim, neste caso, e aí a distinção, é porque a sanção é muito alta. Então, quando se vê um eleitor simplesmente compartilhando alguma coisa, até como sendo pesquisa, mas compartilhando aquilo, você pensa, vou aplicar 50 mil para esse eleitor, eu acho que pode se sair, não no sentido de que não se tratava de uma pesquisa, mas no sentido de que ele não tinha um elemento subjetivo, a gravidade da culpa dele é muito menor. Você exige muito menos de um eleitor quando vai compartilhar um dado desse de um candidato. Aí a distinção. Aí se vê como muito mais razoável aplicar essa multa para um candidato do que para um eleitor. Então, neste caso aqui, trata-se de uma candidata. Fez essa divulgação a favor do seu pai, são correligionários. E assim, ela mesma menciona que se trata de uma pesquisa, né? Foi uma pesquisa divulgada no site no Uruguai, né? E que ela divulga. E ela mesma menciona o seguinte, a pesquisa, a própria representada Thaís ressaltou isso, no momento que ela compartilha, ela diz o seguinte,
que um dos sites mais conceituados no Uruguai, que fez pesquisas por ocasião das eleições no Brasil, nosso município está incluso. E aí menciona, então, os dados. Então, está falando de pesquisa, está falando de site conceituado no Uruguai, né? A gente entender que ela está falando de enquete, que isso aqui é uma enquete, é complicado, não é isso que o eleitor recebeu como sendo uma pesquisa de um site conceituado. Né? Então, foi registrada? Não foi registrada? Divulgação de pesquisa. Houve a divulgação da pesquisa. Né? E se trata de uma candidata. Daí a aplicação, daí ser cabível, ser razoável, ser proporcional a aplicação da multa, para que isso não venha a ser feito no futuro, inclusive. Né? Então, entendemos que não merece reparo a sentença por essas razões. Esse é o nosso parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, a matéria é bastante conhecida do tribunal. No que diz respeito à argumentação jurídica, é muito semelhante ao primeiro caso, objeto da sustentação. Todavia, no caso concreto, parece-me que aqui é de se fazer aquela distinção entre sondagem e pesquisa. Parece-me que, e nesse sentido, foi o meu voto desenvolvido. Neste caso aqui, houve uma mera enquete, não houve um prejuízo maior ao pleito eleitoral. Eu sempre me lembro de um voto que se aplica às inelegibilidades, mas que aqui também tem aplicação, do ministro Célio Borja, quando presidia o Tribunal Superior Eleitoral, e coincidiu exatamente com o período que eu passei a atuar nesta corte como Procurador-Geral Eleitoral, o início de 1992. E esse voto do ministro Borja, Célio Borja, ele dizia, essas leis todas repressoras do processo eleitoral, né, a lei de inelegibilidades, das pesquisas que começavam a restringir, elas devem ser aplicadas naturalmente com grano salis, né, respeitada, digamos, as peculiaridades do caso concreto, mas atento, sobretudo, a um princípio, que é o princípio cardeal. Provocou o desequilíbrio na eleição? Esta é a questão que me parece fundamental. Nós sabemos, infelizmente, aqui, nós já citamos várias vezes, né, me permite até o pobre latinório, né, quid leges sine moribus vane profitio, né, o velho Horácio que dizia lá atrás, de nada adianta modificar-se as leis se não se alteram as práticas e os costumes. Né? Infelizmente, temos alguns maus costumes que se enraigaram na nossa vida pública. Mas aqui, neste caso, na minha concepção, do exame dos autos, eu não vi realmente algo que desequilibrasse o pleito eleitoral, motivo pelo qual eu aplico aquela distinção traçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que certamente teve, tendo em vista que o TSE recebe, digamos assim, é o desaguadouro de todas as questões eleitorais das diversas regiões e com as diversas peculiaridades do Brasil, ele certamente traçou aquela distinção, porque uma realidade é o Nordeste, outra realidade é o Norte, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Então, ele traçou essa distinção entre pesquisa e enquete. Aqui, me parece que trata-se realmente da enquete, não houve uma alteração substancial no pleito, né? Não causou aquele distúrbio, né, na igualdade dos eleitores, que é o fundamental, de modo que, então, o meu voto é pelo provimento do recurso, pelo parcial provimento, afasto a multa aplicada, mantenho a sentença no sentido, naquele comando sentencial que determinou que essas postagens fossem retiradas das redes sociais, o que, diga-se de passagem, no caso concreto, foi prontamente atendido. Então, este é o meu voto, senhor presidente, pedindo escusas por ter me estendido. Mas era mais até em homenagem ao procurador regional, que neste caso eu iria divergir do seu parecer. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, recurso 060-029318, de Quaraí. A unanimidade deram parcial provimento a fim de afastar a condenação ao pagamento de multa por divulgação de pesquisa eleitoral irregular. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde de trabalho a todos. Obrigado, doutor Edson. Boa tarde para o senhor e bom trabalho. Obrigado, boa tarde. Próximo é o recurso 060-050022, de Nunuai, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Passo a palavra ao doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso de Clóvis Paulo Alves, candidato a vereador, e diretório municipal do Partido Progressista de Gramados Loureiros, outra sentença da Zona Eleitoral de Nonoai.
julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, na verdade, propaganda em página não registrada, né, e aplicou, então, a multa de R$5.000. E, no caso, é incontroverso que se existe a página não foi registrada, o artigo 57b exige o registro, o artigo 57b, parágrafo 5º, informa que o descumprimento do artigo, né, parágrafos e incisos, importa na aplicação da multa. E eventual regularização posterior já à prática do ilícito, já a divulgação de propaganda, sem que a página estivesse registrada quanto à divulgação da propaganda, não faz sanar o ilícito já praticado, né? Não afasta a multa de decorrência do ilícito já praticado. Então, em virtude disso, nosso parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Palavra ao eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, o voto é na exata esteira do parecer ministerial. Não é qualquer controvérsia quanto aos fatos e a sanção cabível, né? Apenas registro que nas contrarrazões tem um pedido para majorar a sanção, mas aí não dá, né? Então, estou desprovendo, presidente. Perfeito. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060-050022 de nono AI, negaram provimento unânime. O próximo é o 060-050289, também de nono AI, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. Eu passo desde logo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Eminente desembargadores, esse caso, como para mim é idêntica à situação do anterior, eu simplesmente redito os argumentos exarados aí no caso do parecer anterior. Então, meu parecer também aqui, neste caso, é pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. Perfeitamente. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações, não há dúvidas que realmente aconteceu a propaganda sem prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral e, evidentemente, configurada a irregularidade, há que ocorrer a incidência da multa imposta, aliás, na sentença, em seu grau mínimo que eu estou mantendo. E aqui também, a exemplo do que aconteceu no processo anterior do desembargador Armínio, houve um pedido de reforma da sentença em contrarrazões, que, evidentemente, não se sustenta. Então, o voto é no sentido de desprovimento do recurso com a integral manutenção da sentença monocrática. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060-050289 de nono AI. A unanimidade não conheceram dos pedidos de reforma deduzidos em contrarrazões pela coligação Rumo Novo, com a força do povo. E negaram provimento ao recurso de Rogério de Oliveira, Partido Social Democrático. O próximo é um recurso interposto por Laurence Mazuco do Amaral contra a sentença e aplicou penalidade por ausência de mesário, presidente da mesa. O processo é o 060-04-2287 São Borja, a relatoria do eminente desembargador Amadeu Buteri. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Renovando as saudações, trata-se de recurso eleitoral interposto por Laurence Mazuco do Amaral, em face de sentença que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 351,40, em virtude dele ter sido convocado para a função de presidente de mesa, não ter comparecido aos trabalhos eleitorais referentes às eleições e não ter justificado. O dispositivo legal menciona... posteriormente, ele veio trazer o atestado médico, mas o dispositivo legal menciona o que segue. Artigo 124, Código Eleitoral. Um membro da mesa receptora que não comparecer no local em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a um salário mínimo vigente na zona eleitoral, cobrado mediante sigilo federal. Enfim, a questão do prazo também faz parte
digamos aqui, do tipo sancionador aqui, também faz parte, né? Tem que ser dentro desse prazo de 30 dias. Não? A Justiça Eleitoral não vai ficar aguardando ad eterno a pessoa juntar a comprovação de que não pôde. Né? E considerando que a sanção é pequena, é baixa, são 300 e poucos reais, entendemos que é adequada a aplicação da norma da forma como efetivamente ela está, sem maiores ponderações, enfim, ou mitigações. Então, em razão disso, nós estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Amadeu Butelli, por gentileza. Senhor presidente, renovando as saudações, o voto vai no sentido contrário ao parecer do MP. Isso não é comum acontecer, mas existem algumas circunstâncias peculiares no presente caso que me levaram a decidir de forma diversa. O Laurence efetivamente não compareceu aos trabalhos eleitorais no dia da eleição, juntou um atestado médico da lavra doutor João Altair Bassim, que atestou o CID, consta o CID 10R50, febre de origem desconhecida, justamente num período de pandemia, onde qualquer sintoma suspeito já é por demais preocupante. Além disso, não vislumbro qualquer questão a levar para duvidar da veracidade deste documento, do conteúdo deste atestado médico. Além disso, a carta de convocação para os trabalhos eleitorais foi recebida pela Pamela Paré, que se intitulou, lá no endereço do Laurence, né, se intitulou namorada dele. Embora isso não seja objeto da discussão no recurso, e tenho cá minhas dúvidas que essa carta efetivamente tenha chegado às mãos dele, né, porque afinal é domingo, é namorada, é um dia menos, né, que possam ficar juntos e tal. Ontem solicitei uma diligência à secretaria para verificar se o Laurence teria acessado o treinamento virtual proposto ali pelo TRE entre os dias 6 e 8 de setembro, se não me falha a memória. Ele não efetuou login e não fez o treinamento. Também não ajudou muito essa diligência, porque o Laurence participou dos trabalhos eleitorais na eleição de 2018, e talvez ele, pela experiência que pudesse ter, achasse desnecessário fazer esse retreinamento. Mas, ao fim e ao cabo, eu concluo que, pelo atestado médico apresentado, e esta é a primeira oportunidade que ele teve de comprovar isso, embora a perda do prazo, e aí eu cito que, olhando o transcorrer processual, não há intimação dos faltantes, mesários faltantes, para o transcurso do trintídio, aquele para apresentação de justificativa. Tá? Então, se, porventura, a carta não tenha chegado efetivamente à mão dele, ele sequer teria o conhecimento da necessidade de apresentação de uma justificativa. Tomou conhecimento disso quando da aplicação da pena pecuniária pelo juízo eleitoral de primeiro grau. De modo que eu estou, então, senhor presidente, votando pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a multa aplicada. É assim como voto, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060-0422/87 de São Borja, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao efeito de afastar a penalidade de multa, determinando ao juízo da 47ª Zona Eleitoral a regularização da situação cadastral com o levantamento da restrição de mesário faltoso. Bem, colegas, nós temos um processo na pauta administrativa.
a pauta administrativa, que é o processo 299-757-201-96-21-8000, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, é uma indicação de juiz eleitoral. Deixa eu confirmar aqui. O eminente corregedor está indicando a doutora Vivian, está indicando o doutor Bruno Barcelos de Almeida, juiz da 2ª Vara Judicial da Comarca de São Lourenço, para exercer a titularidade da jurisdição da 80ª Zona Eleitoral a partir de 16 de abril de 2021. Essa é a indicação do eminente desembargador Armínio. Consulto os colegas, estão todos de acordo. Então, à unanimidade, acolheram o nome do doutor Bruno Barcelos de Almeida para exercer a titularidade da jurisdição da 80ª Zona Eleitoral de São Lourenço do Sul a partir de 16 de abril de 2021. Bem, colegas, então cumpre anunciar a data da próxima sessão, terça-feira, 20 de abril, às 14 horas. Agradeço a participação e presença de todos. Desejo a todos uma boa tarde e muito bom trabalho. Então, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Até mais. Bom trabalho. Até mais, bom trabalho.